Olá para todos vocês, meus seguidores, e você que está aí na For You agora vendo esse vídeo, não passa não, vai ser uma ótima explicação aqui da Nova Jerusalém Celestial, viu? Respondendo ao comentário da nossa irmã, Maria, muito boa e interessante. Eu gostaria de saber o significado real da Nova Jerusalém descer, porque ainda não entendi. Obrigado. Vou fazer essa explicação clara para você, viu, Maria? Eu vou começar ela a partir do Éden para você entender, tá bom? Veja bem, então. Eu vou começar a explicar para você a partir do Éden para você entender. O Éden, né, conforme descrito lá em Gênesis, era um lugar onde o homem vivia em plena comunhão com Deus, né? Em Gênesis 2:8, nós lemos lá assim, ó. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E esse jardim, ele foi criado por Deus para ser um lugar de intimidade e relacionamento direto com o ser humano. A palavra Éden, em hebraico, né, ela significa delícia ou prazer, sugerindo que esse local era um paraíso, uma morada onde Deus e o homem compartilhavam uma convivência especial, né? Conforme é citado lá, né, que à tarde Deus vinha passear no jardim. No entanto, né, a queda do homem, conforme relatado em Gênesis 3, né, ali no capítulo 3, causou essa separação entre o homem e Deus. Então, após ali o pecado, a transgressão de Adão, né, ele foi expulso, né? Deus o expulsou do jardim e o lançou no pó da terra do qual foi formado. Entenderam? E colocou querubins para guardar o caminho de volta à árvore da vida. Árvore da vida. Lá em Gênesis 3:24. Isso significa que, após a queda, o Éden não era mais acessível fisicamente e a relação direta e sem barreiras com Deus, ela foi interrompida. Mas agora, refletindo sobre a visão preterista, né, a compreensão do paraíso, podemos entender que o Éden não era de fato um lugar físico, no sentido de um território geográfico aqui na Terra. O que aconteceu foi que o Éden representava, na realidade, um estado de comunhão espiritual com Deus. O homem, ele foi colocado no pó da terra, mas essa terra não se referia a um local físico isolado. O que Deus havia criado no Éden era um estado de perfeição espiritual, em que a presença divina habitava com o homem, de maneira direta e sem separação, né? Nós vemos isso lá em Gênesis, né? Quando Deus passeia no jardim e Adão esconde atrás das árvores, mas Eva, né? Então isso aí se encaixa perfeitamente com a explicação sobre a Nova Jerusalém, que eu sempre discuto aqui nos meus vídeos, né? Os vídeos anteriores. Quando falamos de um novo céu, uma nova terra, como em Apocalipse 21:1, né? Não estamos falando de uma renovação material ou geográfica da Terra ou do planeta, né? Mas de uma transformação espiritual, uma restauração da relação original com Deus, que foi perdida lá no paraíso. Quando Jesus fala ao ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, ele não está prometendo um lugar físico ou distante, mas o retorno a essa comunhão, a restaurada com Deus, a qual foi interrompida no Éden, né? Por Adão, né? Assim, então, a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse, ela não é uma cidade literal que desce do céu, mas simboliza a restauração espiritual da presença de Deus entre o seu povo. Tanto aqui na terra, né, que hoje nós vivemos essa presença aqui no tabernáculo de Deus, né, que foi estabelecido com os homens, né, e também vai ser no plano espiritual, após a nossa morte, né, como no paraíso eterno, quando todos nós partirmos, né, deste mundo carnal. Então, aí a gente entra nessa plenitude desse paraíso, é uma reconexão com Deus. Ela já é vivida espiritualmente aqui pela fé. Agora, através da igreja,
através do corpo de Cristo, né, que é a igreja, mas que se completará na eternidade, quando sairmos, né, novamente do pó da terra, viu? Em resumo, então, o Éden, ele representava originalmente uma experiência espiritual de comunhão com Deus, viva, né? E essa relação, ela foi restaurada em Cristo. Então, o paraíso prometido, tanto na cruz como em Apocalipse, é a realidade restaurada de volta ao retorno com a comunhão original com Deus, desde o princípio da criação do homem, né? Tanto nessa vida presente, como na eternidade. Então, aqui a gente vive já com o Senhor em nós, pela fé, e após a morte nós o veremos como Ele nos vê, como Paulo cita em suas cartas, né? Nós o veremos como Ele é. Então, o Éden, ele não era apenas um lugar físico na Terra, ele representava, né, o estado espiritual da comunhão direta entre Deus e o homem, né? Gênesis nos mostra que após a queda, Deus expulsou Adão e Eva para fora do Éden e os lançou na terra, de onde o homem foi formado. Entenderam? Dessa comunhão perfeita com Deus, que foi interrompida pela transgressão, pelo pecado. Então, o verdadeiro Éden, ele era uma realidade espiritual, um paraíso onde o homem vivia na presença de Deus, sem separação. Após o pecado, essa realidade ela foi perdida e o homem passou a viver em um mundo separado. Por isso que a nossa alma dormia no pó da terra, viu? Deus, longe da comunhão direta que havia no início, né? No entanto, em Cristo, essa comunhão ela foi restaurada. Então, a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse não é uma cidade física, mas ela representa o restabelecimento dessa presença de Deus no meio do seu povo, agora, né? Em espírito, né? E após a nossa morte, o veremos como Ele nos vê, né? Como Ele é. Então é isso aí, a Nova Jerusalém, ela não é uma cidade física, ela simplesmente nos indica a comunhão espiritual com Deus novamente. Aqui na terra, comunhão em espírito e em verdade, né? Pela fé, né? Porque nós ainda estamos vivos, né? Tem que ser pela fé. Então, após a morte, o veremos como Ele nos vê, o veremos como Ele é, conforme eu disse anteriormente que Paulo citou isso. Obrigado, gente!